Abram comigo em Gênesis 2, versículo 7. Vamos começar. Gênesis 2, a partir do 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, e também encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui o Espírito Santo vai nos ministrando, mas uma coisa que eu pergunto é: quem fez o jardim? Quem fez o jardim não foi o Senhor? A palavra diz aqui, no versículo 8, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Depois, mais para frente, no versículo 15, ele fala assim: tomou, pois, Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O Senhor é que ele estabeleceu o Éden, um jardim. Jardim, o que difere o jardim de um pasto, de outras coisas, que o jardim, primeira coisa, ele é cercado, ele é guardado e ele é cultivado. Isso se dá um jardim. E o Senhor escolheu, fez um jardim e deu para o homem. Ele falou assim: pronto, estou entregando a autoridade deste lugar a você, homem, para você poder cultivar e para você guardar. Aqui a gente tem 2 outras coisas, o cultivar e o guardar. O que é cultivar? Cultivar, eu puxei aqui até pela palavra, pelo original. Cultivar, ele dá a palavra manter, levar adiante, trabalhar para dar continuidade, desenvolver. Quando nós cultivamos algo, nós nos empenhamos todos os dias naquilo. Nós nos empenhamos. Se nós plantarmos, hoje vamos falar um pouquinho de jardim aqui, de agricultura e tudo mais. Quando a gente pega aqui uma terra e fala assim: estou te dando essa terra aqui, cultiva ela e guarda ela para mim. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer: arar a terra. Vamos preparar a terra, vamos arar. Depois você vai colocar ali minério nela, dependendo de como for o solo, do que você vai plantar. Depois você vai lá, coloca semente, depois você vai e rega de novo. Aí você vê se não está nascendo nenhum outro tipo de planta, de vegetal que possa corromper o crescimento daquilo que você plantou. Então você vai ali, você vai cultivando dia a dia, você vai trabalhando em cima, você vai mantendo aquilo, você vai prolongando aquilo. Isso é o ato de cultivar. E a palavra guardar. A palavra guardar, ela não precisa falar mais nada, né? Ela fala por si própria, que é proteger, entesourar, tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que guardar. Então quando eu falo assim: ô Gui, guarda meu carro para mim. Ele vai guardar, ele não vai bater, vai tomar um cuidado, vai fechar, vai trancar. Ele vai guardar, vai proteger. Se eu falar, sei lá, Poli, Ale, guarda minha carteira para mim. Ele vai guardar ali, vai colocar em algum lugar seguro para ninguém pegar. Isso é o fato de você guardar, você vigiar sobre aquilo, manter guarda, posição. Proteger, essa é a palavra. E aqui o Senhor começa a ministrar a gente já nessa noite, em cima dessa introdução pequena, mas continuamos adiante. Qual jardim? Primeira pergunta: o Senhor é que dá o jardim para cada um, não é? Não foi o Senhor que plantou o Éden e deu para o homem? Assim, Deus ele tem dado jardins, Deus tem dado lugares para eu e você guardarmos e cultivarmos. Que tipos de jardim nós temos? Você tem a sua casa, você tem a sua família, você tem seu casamento, você tem filhos, você tem o teu trabalho. Como que você guarda o casamento, Renatão? Vigiando, protegendo. Como você guarda ele? Felipe, eu oro, eu blindo
eu falo para minha esposa como tem que ser, se tem algum problema a gente já resolve. Eu levo flor para ela, para deixar ela feliz. Levo ela para jantar, faço uma sessão de cinema. Você está cultivando. Felipe, eu continuo ainda ministrando ela, trazendo palavras, dizendo o quanto ela é importante para mim. Você está cultivando o seu casamento. Como que você guarda? Cara, orando. Quando você vê alguma situação, você interfere nessa situação. Se Satanás ele vem plantar algo dentro do seu casamento, a palavra fala, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Resolve antes. Não sei, falei algo que ela ficou brava. Fiz algo que ela ficou brava. Vai lá e se resolve com ela antes. Poxa, ela está com uma situação, são dias difíceis, está tendo problema no trabalho que, eu vi o post da Sara hoje. A Sara falou assim, paguei semanas e semanas ali, cansadíssima. Aí o Renan foi lá e deu um dia de spa para ela. O Renan está aguardando, está cultivando. Ei, Renanzinho, semeou, hein, Renanzinho? Isso é um exemplo de guardar e cultivar o casamento. Assim também é os seus filhos, assim também é o seu trabalho. Como que você cultiva o seu trabalho? Chega na hora. Faz mais do que te pede. Vai além. Como que você protege? Se houver algo de errado, se houver alguém furtando, fazendo algo de errado, exorta a pessoa, passa lá a situação, guarda a tua empresa. Se eu estou vendo que algo, esse caminho não vai dar bom, tem alguém aprontando isso aqui, vai dar ruim no final. Tem alguém boicotando a empresa, bota em oração, chama lá o líder da empresa. É ou não é, Ale? O Ale também aqui é empresário. Às vezes chega a situações nos nossos ouvidos que a gente fala, glória a Deus, porque lá na frente isso aqui vai virar uma bola de neve. Você está ajudando a cultivar e a guardar o seu trabalho. O Senhor tem nos dado terra para poder cultivar e guardar. A palavra fala que em Cânticos, em Cantares, fala que eles tinham a vinha, já estava tudo pronto, mas então eles não tiravam as raposinhas para que ela não viesse e comesse do fruto que estava para dar. Para que ela não abortasse, não tirasse o fruto ao qual foi estabelecido, que foi cultivado e ali estava sendo guardado. E a palavra para nós nessa noite é que o Senhor tem nos dado terras, amados. O Senhor tem nos dado terras espirituais. O Senhor tem nos dado terras físicas. Como nós temos aguardado? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou rasgar um pouquinho mais da minha vida. É uma vida aberta. Nós erramos, nós falhamos, nós aprendemos. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por situações e nós temos que aprender com as situações. É isso que Deus espera de nós. Quem promove todas as situações da nossa vida é o Senhor. Para provar o nosso coração, para nos ensinar, nos advertir, nos colocar no caminho dele. Essa semana eu tive uma situação em casa, eu e a Rafa, no começo da semana. E aí meu coração ficou meio assim com ela ficou meio assim comigo e... vida que segue. E aí na terça-feira, na quarta-feira, chega um sonho. Fê, tive um sonho com você. E o sonho foi assim, você estava num lugar, estabelecendo algo novo, quando você saía desse algo novo, vinha uma pessoa e te matava. Eu falei assim, meu Deus, que cabuloso, amarrado em nome de Jesus, cara. Eu falei, meu Jesus, falei, Senhor. E o Senhor falou assim, filho, veja se não tem brechas abertas. Veja se você tem guardado o seu jardim. Porque o inimigo, ele quer entrar no seu jardim. Satanás, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E aí eu naquelas, falei, vamos orar, Senhor, mostra aí. E aí fui trabalhar e nem me liguei. Começamos ali e tal, um contrato novo, edificando as coisas, tudo mais ali. Eu saindo desse lugar novo que estava estabelecendo as coisas ali. Eu tinha já uma outra reunião com uma outra pessoa, e essa pessoa estava meio exaltada. Essa pessoa já tinha um histórico já de regressão na sociedade. Era uma pessoa difícil, não tinha nada a perder. E aí deu errado lá a papelada do cara. Aí o cara começou, as mensagens, os caras começaram a mandar para me afrontar mesmo. E uma das frases que ele falou assim, Felipe, se eu ficar irritado, o diabo vai tomar conta de mim. Falei, tá amarrado, demônio. E aí eu me liguei, eu falei assim, olha só, Satanás estava querendo preparar algo. Eu chamei a Rafa e falei assim, vamos orar aqui.
Vamos nos acertar as diferenças dos nossos corações aqui, porque nós temos que blindar nossa casa. Uma brecha que nós abrimos pode ser o fim. O Senhor tem nos dado terra. Isso aqui é só um testemunho. O Senhor, eu queria continuar, vamos lá. A palavra cultivo, ela desenvolve uma outra palavra, que é a palavra cultura. A palavra cultura, ela vem de cultivar. E nós temos duas culturas. A cultura do homem, a cultura do reino da terra. E a cultura de Deus, a cultura do reino dos céus. A primeira cultura que ela nasceu, essa cultura ela veio da Mesopotâmia. Primeira civilização que nós tivemos. Há 10 mil anos atrás, sei lá quantos mil anos atrás. Ela era uma região ali onde, no Oriente Médio, entre o rio Tigre e o Eufrates. Ali haviam diversas populações. Dentre elas os sumérios e etc. Toda aquela região que era uma região boa para cultivar a agricultura, tinha essa população. E ali eles foram começando a ter entendimento. E quem começou a plantar essa cultura não foi Deus, mas foram os homens sob os anjos caídos que estavam aqui nessa terra. E os anjos ensinaram os homens como a manusear o ferro, como a fazer ferramentas e espadas. Ao comandar pelas estrelas, pela astronomia. Coisas que Deus ele repreende até mesmo no livro de Jó, também em Deuteronômio. Coisas que não era para fazer. Deus falou assim, ó, enchei a terra e povoai, e eles ficaram tudo no mesmo lugar. Daqui a pouco eles estavam estabelecendo uma cultura. Nós somos assim, essa é a nossa cultura. Uma cultura que não foi que Deus estabeleceu. Estabeleceu-se ali um sistema. Ali na Mesopotâmia que nasceu todo o sistema bancário, os dias, as estações, de tantos eles estudarem. Eles foram buscando esse conhecimento, da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Eles começaram a estabelecer regras, estabelecer doutrinas, estabelecer um cultivo, uma cultura. Essa é a cultura da Mesopotâmia. O que um pouco à frente depois estabeleceu, junto com os sumérios e todas aquelas civilizações próximas aos rios, entrou o primeiro império, um dos primeiros impérios, que foi o Império Babilônico, a Babilônia. Essa é uma cultura a qual nós ainda vivemos hoje. Foram estabelecidos dias, semanas, meses, estações, tudo ali foi entendido. A forma de contagem, a forma organizada de uma civilização, até mesmo as primeiras penitências. Se você andar fora da linha, você vai ser penalizado. Ali foram descritas situações. Poxa, a gente está falando dos primeiros povos lá atrás. De onde veio todo esse conhecimento? E até os dias de hoje nós vivemos isso. Se você não tiver um score bom, vai dar ruim. Se você não fizer isso, vai dar ruim. Se você não tiver conhecimento, você não é ninguém. Se você não tiver uma faculdade, você não é ninguém. Se você não gastar a sua vida inteira para obter um pouquinho de conhecimento, você não vale nada. Nós somos medidos por aquilo que nós gastamos, por aquilo que nós absorvemos. Essa é a cultura da terra. Essa é a cultura babilônica. A cultura de Deus ela é totalmente diferente. Deus ele pega Abraão lá do Ur dos Caldeus, povo sumério. Lá do povo da Mesopotâmia, dos babilônicos, Deus tira Abraão. Fala assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Larga tudo para trás, cara. Eu vou te ensinar algo novo, e esse novo não andar pela cultura da terra, mas andar segundo a minha palavra. Sai daí, cara. Jeremias 51, 45, povo meu, sai da Babilônia. Não está falando apenas de uma Babilônia física, mas falando de uma Babilônia espiritual, saindo de um sistema. Essa é a cultura do mundo. E essa é a cultura com que Deus quer que a gente arranque de dentro de nós. Mas nós temos uma outra cultura. Uma cultura estabelecida pelo Senhor. Não uma cultura do modelo de Satanás humano, mas de uma cultura do reino. E Mateus 5,38 fala, antes disseste olho por olho, dente por dente, mas eu porém vos digo, ame, dê a face, anda mais uma milha. A cultura do céu é totalmente diferente. O primeiro é o último. O maior é o que serve.
Na cultura do reino, aquela que mais dá são 2 moedinhas, que é tudo que tem. Não é do que sobra. Cara, essa é a cultura do reino. E aí a minha pergunta é: com qual tipo de cultura nós temos cultivado o jardim que Deus tem entregue a mim e a você? Essa é a primeira pergunta do Espírito Santo para nós. Qual tipo de cultivo nós temos usado dentro do jardim que Deus nos deu? O seu trabalho não é seu, meu amado. A sua família não é sua. Os seus filhos não são seus. Deus concedeu os filhos para que você educasse, ensinasse, amasse. É isso. Para Ele. Tudo vai voltar para o Senhor. Por meio dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. O seu trabalho não é seu, meu amado. O Senhor te colocou lá por um motivo. Para estabelecer uma cultura. E essa cultura não é a cultura da Babilônia, mas é a cultura do céu. É quando alguém vai lá e puxa o seu tapete e você fala assim: meu irmão, eu continuo te amando. Eu não vou te amar pelo que você faz, mas por quem você é. E Deus me mostra que você é assim, 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 assim. Quando você entra num lugar e é uma empresa corrupta e você começa a gerar ali aquilo que é incorruptível. É assim que nós transformamos a cultura. Deus nos chamou para transformar a cultura. A palavra diz que o Senhor nos disse que nós somos embaixadores do reino dos céus, meu amado. A partir do momento que nós deixamos o mundo para trás, nós absorvemos uma outra cultura, nós aprendemos. Por isso que nós estamos aqui hoje. O que você veio fazer hoje aqui? Aprender uma nova cultura. Desfazer da cultura que eu aprendi do mundo. Vai aprender uma nova cultura. A mulher samaritana em João 4, ela fala assim: eu não sei o que fazer, eu faço o que os meus pais faziam. O que você faz hoje? O maior reflexo do que nós fazemos foram os reflexos dos nossos pais. Esse é o maior reflexo. Eu lembro que antes eu não podia comer com um boné na cabeça, porque meu pai falava que isso era pecado, era errado. Hoje, se eu estou comendo, não tem problema algum. Mas se eu estou comendo, estou com o boné, fico incomodado, porque foi isso que eu vi meus pais fazerem. É ou não é verdade? Nós somos reflexo daquilo que nós vemos lá atrás. A mulher samaritana fala assim: eu faço o que os meus pais faziam. Mas Cristo virá e vai nos anunciar outra coisa. O Senhor fala assim: sou eu. E ela sai dali e já estabeleceu uma nova cultura. Ela sai anunciando: o Cristo está aqui. Ele anunciou tudo o que eu fiz, tudo o que eu estou fazendo. E eles vão correndo atrás de Jesus. Eles vão correndo atrás do Senhor Jesus. Ela começa a mudar a cultura de Samaria. Ela começa a mudar a cultura dos homens, aquilo que eles estavam, da forma como estavam vivendo. Qual a forma nós temos cultivado aquilo que o Senhor tem nos dado? Qual a maneira que nós temos agido? A boca fala o que enche o coração. Será que no momento de pressão, a cultura que nós temos tirado para fora é a cultura do homem? É a cultura de Satanás? Ou da cultura do reino? São as nossas atitudes que dizem de onde nós somos. Pedro, enquanto negava Jesus, ela falava assim: você diz como ele. O seu jeito de falar é como o dele. É nítido que você... Não, eu não conheço esse homem. A forma como nós falamos denuncia de onde nós somos, com quem andamos. É incrível, cara. Como a cultura, ela estabelece algo sobre as nossas vidas. Como o Senhor quer nos tirar de uma cultura babilônica. Mas não estamos falando só apenas de cultura, mas estamos falando de lugares. Toda a terra, em Salmos diz que toda a terra pertence ao Senhor. Tudo que nela há, todos que nela habitam, pertence ao Senhor. Quem é o dono de toda a terra? Quem é o ouro da prata e do ouro? De quem é? Agora eu vou fazer uma pergunta. Deus entregou a quem? A terra. Ao homem. Outra pergunta. Adão guardou o Éden? Adão não guardou o Éden. Por isso tudo que estava na posse de Adão foi dado para Satanás. Nós somos servos daquele ao qual nós adoramos, ao qual nós servimos.
Porque Adão não guardou o Éden. Satanás tomou toda a autoridade da mão dele. Satanás, Deus, ele tira ali o Éden e fala assim: Adão, agora você não sabe o que vai acontecer, eu vou ter que tirar o Éden, vou ter que tirar esse lugar de presença, esse lugar de intimidade, esse lugar de comunhão, Adão. Quando nós não guardamos, o inimigo entra e toma aquilo que Deus nos deu. O Senhor, ele, em Josué, o Senhor fala assim: Josué, vai lá, eu estou entregando, agora eu estou com você, eu estou entregando agora a terra na sua mão. Moisés, eu tomei, mas agora eu estou contigo. Vai lá que eu vou te entregar uma terra, Josué, pode ir. Eles entram na terra, tomam a terra e eles começam a guerrear. Eles começam a guerrear e a tomar a terra que Deus tinha dado, porque quem dá a terra é Deus. Mas chegam numa cidadezinha de Ai, eles perdem. Cidadezinha pequena, eles ganharam tantas batalhas grandes, mas quando chegam numa cidadezinha pequena, eles perdem a batalha. Josué fala assim: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor não falou que seria conosco? Por que nós não podemos possuir aquela terra que o Senhor nos deu? E ele fala assim: simplesmente porque no meio de vós há uma capa de Acã, há uma capa babilônica, que entrou no meio do meu povo. Amados, sempre quando nós entramos, Deus vai nos dar uma terra, Ele dá todas as diretrizes. Deuteronômio, quando a gente pega, e vamos abrir em Deuteronômio aqui comigo. Quando Deus ele vai entregar a terra, Ele fala toda a cultura como deve ser estabelecida. Ele dá todos os mandamentos. Seguinte, eu vou entregar a terra novamente a vocês. Eu vou dar um lugar de possessão novamente a vocês. Mas para entrar aqui, para vocês permanecerem aqui, eu vou ditar algumas regras. Porque a terra é minha. A cultura não é a mesma que vocês veem lá fora. Vocês não vão se prostituir com a cultura dos outros. Vocês não vão se prostituir com os costumes daqueles que foram alimentados pela Babilônia. Deus começa a exortar o povo. Então Deus nos dá uma terra. Deus nos dá diretrizes de como manter essa terra, de como guardar e cultivar essa terra. Amém? Estamos juntos aí? Vamos lá em Deuteronômio 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos que o Senhor vosso Deus, que eu vos mando. 4 e 5. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos de juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, para que passais a possuir. Deus é que dá a terra. Mas o seguinte, vocês vão possuir ela, mas para vocês guardarem elas, vocês vão ter que viver os meus mandamentos. Vocês vão viver aquilo que eu ordenei, segundo a minha cultura, segundo a minha palavra. É assim. Vamos lá no capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passa a possuir, tiveres lançado muitas nações aos amorreus, aos cananeus, aos ferezeus, são terras que Deus está falando assim: eu vou entregar tudo a vocês. Vocês vão indo, eu vou dando vitória. Vocês vão indo, quem vai entregando a terra, quem vai entregando os homens, quem vai entregando todas as coisas, sou eu. E o Senhor teu Deus tiver dado diante de ti para ferir totalmente, destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos das nações. Não darás tuas filhas e os teus filhos, nem tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. A ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruirias. Cara, aqui o Senhor ele começa a fazer, tanto no 6 quanto no 7, o Senhor, agora vamos voltar no 6 aqui. O Senhor ele fala:
no versículo 3, 6:3. Ouve, pois, atenta a se cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliqueis na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor. Aqui o Senhor começa a exortar o tempo todo a palavra. Ele nos ensina como entrar, como manter, e se não mantesse, o que aconteceria. O Senhor fala assim: Israel, a partir do momento que vocês entrarem nessa terra, se vocês cumprirem todos os mandamentos, se vocês não se prostituírem com os povos, com as nações e os costumes deles, essa terra aqui vai ser bendita e ainda vou dar outras coisas. Porém, se não cumprirdes, eu vos espalharei, vos ferirei com peste, levantarei sobre vocês inimigos, ao qual despojarão vocês e tirarão vocês dessa terra que eu estou te dando. Deus foi bem enfático: eu dou a terra, vive conforme a minha ordenança, ou conforme a minha cultura. Se vocês se prostituírem, vocês vão perder a terra. Sabe onde a gente vê isso? Vamos lá em Jeremias. Jeremias 34. Jeremias 34. Aleluia, Senhor. A partir do versículo 17, 34, 17. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me obedecestes para pregoar a liberdade, cada um ao seu irmão e a cada um ao seu próximo, pois eu, que vos apregou liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome, farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. No versículo 21 e 22, ele fala assim: a Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retiram de vós. Eis que eu dei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar esta cidade, pelejarão contra ela, tomá-la-ão e queimarão, e as cidades de Judá porém a insolação, de sorte que ninguém habite nelas. O Senhor, ele fez uma promessa para o povo lá em Deuteronômio. Falou assim: o seguinte, se vocês manterem, se vocês cultivarem este lugar, se vocês não se prostituírem, se vocês guardarem o coração, guardarem os costumes, essa terra será bendita. Porém, se vocês não guardarem essa terra, se vocês não guardarem os meus mandamentos, eu vos expulsarei. Aqui, povo, é lindo, porque Deus ele tem a terra. Deus dá a terra. Nós assumimos a terra. Mas quando nós não guardamos, Satanás, ele entra. O inimigo, ele entra. Quando ele entra, ele entra só por um motivo: pela nossa prostituição, pela nossa desobediência. Quando nós deixamos de obedecer, de viver a cultura do reino para viver a cultura da terra. E aqui ele começa falando, vamos comigo em Jeremias 39. Porque Deus, ele cumpre as palavras dele. Deus, ele cumpre as promessas. Deus, ele cumpre os estatutos, os juízos. Capítulo 39, versículo 1. Foi tomada Jerusalém. Era no ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era um 10º ano de Zedequias, no 4º mês, às 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio. É simples. Quando nós não guardamos aquilo que Deus nos deu, a terra que Deus nos deu, seja seu trabalho, sua família, seu ministério, seja o que for. Quando nós não os guardamos, porque Deus é que dá, uma simples brecha que a gente deixa na muralha, a Babilônia entra. O espírito de prostituição entra. Junto com ele, a palavra diz que o Senhor, quando ele limpa a casa, o Espírito Santo, ele acha ali e começa a habitar naquele lugar. Nós preparamos toda a casa. Mas os inimigos que moravam ali, quando eles voltam encontrando a casa vazia, fica 7 vezes pior.
Amados, o Senhor tem nos dado terra para possuir. Nós temos promessas de viver coisas tremendas. O Senhor tem nos prometido às nações, como nós temos falado no começo. Nós só não viveremos se nós não cumprirmos aquilo que Deus tem nos dado. Vai depender de mim e de você. Em Lucas 11, 21 e 22. Lucas 11, 21 e 22. O Senhor nos chamou para tomar terras. O Senhor é quem dá. A palavra diz que o reino dos céus ele é tomado à força. Quando nós assumimos e entendemos a nossa posição, quando nós observamos os mandamentos do Senhor, nós nos posicionamos. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Quando nós nos posicionamos, começamos a guerrear contra os principados e potestades. Quando nós fechamos todas as brechas, de todas as muralhas, de tudo aquilo que nós cercamos, que Deus cercou como o nosso jardim. Amados, nós temos toda a força, nada pode resistir. A palavra diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar a cabeça de cobras, escorpiões e todo e qualquer outro poder do maligno. Nós só não vivemos a plenitude da promessa de Deus se nós não quisermos. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. São as nossas atitudes, são os nossos pecados de estimação. Aquele que nós não queremos abrir mão, aquilo que é prazeroso para nós. Uma capinha. Mas Felipe, eu não vivo mais no meio da Babilônia. Mas carrega a capa. O Senhor tem nos dado aqui promessa de nações, gente. O Senhor tem nos dado exortações, palavras. O Senhor tem nos alinhado o nosso caráter, para ter um caráter de Cristo. Nós estamos de terça, de sábado, de sexta nos discipulados, estamos nos sábados aqui, nas quintas, nos domingos. O que adianta se a gente não vai deixar a palavra nos transformar, se a palavra de Deus não tem razão? O que nós vamos ganhar se nós resistirmos à palavra de Deus? Como medíocre seria a nossa vida se nós... eu fico me lembrando como a minha vida era medíocre quando eu vivia no mundo que eu não conhecia Deus. Eu era escravo para poder cultivar algo para mim mesmo. O meu orgulho, o meu ego, autoridade e poder. Para quê? Para nada. Quando eu morrer vai ficar tudo aí. E o pior de tudo, a conta vai vir alta. O Senhor tem nos chamado para entregar, para assumir lugares espirituais, meus amados. Lucas 11, 21 e 22. Qual dentre vós... Não, você está errado. Cadê? Estava do lado, desculpa. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que lhe confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Amados, tinha um valente que tinha dominado este lugar aqui, que tomou a autoridade ao qual foi dada a ele, por Adão a essa terra. Adão entregou a autoridade a Satanás. Mas então ele era um valente, ninguém resistia a ele. Mas então veio um valente ainda mais valente. E o nome dele é Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo, ele amou. A palavra fala assim que o Senhor, quando ele estava ali, na cruz, que chegou a hora, houve densas trevas e o Senhor, diante de todos os principados e potestades. A gente vai chegar lá. Aqui nós adentramos, nós carregamos um reino, nós carregamos uma cultura. O culto passado aqui, o pastor Marcelo, tomado pelo Espírito Santo, falou assim: vai cair as muralhas e nós vamos tomar essa terra. Nós vamos tomar as regiões celestiais sobre este lugar e vamos tomar toda a autoridade que Satanás estava sentado aqui. Nós jejuamos durante 21 dias para nos examinar, para nos purificar,
para fechar toda a brecha, para que a gente pudesse voltar à nossa terra por herança, que o Senhor nos deu. O Senhor deu essa terra para a gente por herança. O Senhor nos deu lugares celestiais, os lugares espirituais para a gente poder agir. Nós estamos em Cristo Jesus, acima de todo principado, todo poder, governo, domínio das trevas. Esse é o nosso lugar, essa é a nossa terra. Eu vou dar um exemplo aqui. Primeira obra que a gente fechou na Alpha Colors. Para quem não sabe, eu trabalho com pintura predial. E o Senhor nos deu uma obra grande em Jundiaí. Eu falei, é longe pra caramba, né, meu? Lá do outro lado. Mas melhor para Jundiaí do que para São Paulo, porque eu não pego tanto trânsito e tal. Amém. Pensa numa obra que me deu problema. Cara, me deu quase... dor de estômago me dava, de tão nervoso que me dava, de tanta coisa que aconteceu que podia dar errado, deu errado lá. E aí eu orava por aquele lugar e o Senhor me mostrava um homem forte naquele lugar. Eu começava a amarrar. Eu falei, Senhor, eu já entendi que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades. O Senhor me entregou esse contrato. O Senhor me entregou este lugar. Por isso eu estou tomando agora. Quanto mais eu orava, mais o fogo queimava, cara, mais ardia as coisas. E era endemoniado daqui, era cara que levantava a calúnia de lá. Vocês não têm ideia das coisas que chegavam para nós. E antes de começar a obra, eu vi esse homem forte estabelecido sobre aquele lugar. E eu falei assim, a guerra aqui vai ser louca. Aí um dia o Marcão foi lá comigo, o Marcão falou assim, Fê, a guerra aqui é grande. O Mateuzinho fazia as filmagens de drone lá também. Que opressão é essa? Eu falei, cara, essa é a terra que Deus me deu. Mas não é pela resistência que eu vou abrir mão dela. Qualquer coisinha que saía fora do padrão, se você desse uma escorregada e falasse uma coisa que não era uma meia verdade, quando o negócio vinha bravo, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que andar na linha aqui, vigiando de um lado e do outro, porque eu já entrei. Porque essa terra o Senhor já me deu. E eu estou lutando aqui com principados e potestades. Uma cidade pequena, Jundiaí. Amados, a guerra ali foi tão grande. Nós já estamos há 4 anos trabalhando lá. E contrato que não para de chegar. Esse lugar que foi a maior escola para mim, que me deu tanta dor de cabeça. A gente orou tanto, jejuou tanto naquele lugar. O Senhor nos entregou aquela terra por herança. A Rafa falou assim, nossa amor, Deus abriu Jundiaí. Eu falei assim, abriu, porque nós tomamos aquele lugar por herança. Nós amarramos o homem forte que estava naquele lugar. Por isso, a palavra fala que quando nós tomamos, depois aqui no versículo 22, que confiava, ele divide os despojos. Hoje nós estamos vivendo, a empresa está vivendo hoje, colhendo os despojos que foram travados ali. É um contrato atrás do outro. Eu falo assim, Jesus, cara, que bênção. Deus não está deixando essa cidade secar. Começamos a abrir um outro lugar, um outro bairro que é em Santana, em São Paulo. Começamos ali também. E vai. E ali o Gustavo também trabalha lá comigo. E que guerra, Felipe do céu, cara. Está acontecendo isso, o cara se levantando assim, vamos orar. Daqui a pouco se abre mais um contrato naquele lugar. Fala assim, nossa, mas são regiões. Porque o Senhor tem nos dado terra, o Senhor tem nos dado lugares por herança. Nós temos 2 opções, ou nós avançamos, ou nós nos revestimos de toda a armadura de Deus e tomamos o lugar que o Senhor nos deu por herança, ou nós ficamos murmurando, nossa, mas são muitos gigantes, é muito difícil a vida de crente. É muito difícil, Felipe, não dá, é só guerra. É guerra, mas nós sabemos o final, é a vitória. E a guerra, eu vou falar, a guerra é contra nós mesmos. A guerra é só contra nós. A partir do momento que a gente vence, nós vencemos aquela deficiência dentro de nós mesmos, Deus passa de fase e fala assim, eu vou entregar uma nova terra. O Senhor tem nos dado lugares aqui também para possessão. Vamos começar lá no 120, 8 anos, ralando. Pulando córrego. Tomando água da biqueira que caía dos bicos lá. Ministrando as crianças no meio de lixão. O Senhor começa a transformar a cidade. Vai, vamos fazer a primeira cruzada. Que bênção, céu aberto. Aí era os traficantes se convertendo. Os caras falando, faz aqui, ninguém mexe com vocês. Estão livres para pregar. Faz o que vocês bem entenderem aqui, ninguém vai mexer com vocês. Pode largar o som, pode fazer o que for aqui, que ninguém vai mexer com vocês.
Já estamos há 10 anos lá. Qualquer um que entrar ali, o lugar foi transformado. As crianças que antes tinham 4 anos, hoje tem 14. Já sabe mais Bíblia do que muito crente. Começamos no Ariston. Estamos quantos anos lá, Rod? 3, 4 anos? 5? 5 anos no Ariston. Lá estamos enfrentando ainda as batalhas. Estamos tomando aquele lugar, aquelas regiões. Estamos subindo nas casas. Estamos tomando os corações que estavam cativos naquele lugar. E não para por aí. Tem outras terras que o Senhor também quer que a gente continue conquistando. Em todos os aspectos. Culto passado, o pastor Marcelo falou assim, nós derrubamos toda a muralha aqui agora. Toda a muralha da resistência, da incredulidade, toda de Nimrod, de Leviatã, de prostituição. Nós derrubamos essas muralhas e tomamos e edificamos agora as muralhas do reino. A semana seguinte o Senhor fala assim, toma cuidado. Porque tem um espírito de prostituição sondando, querendo entrar por uma única brecha. Sabe quem é responsável em guardar essa cidade, em guardar o lugar que nós adentramos hoje? Sou eu e você. Fala assim, é comigo. Sou eu mesmo. E quais são os lugares que o Senhor tem para nós? Quando o Senhor começa a estabelecer, Ele fala assim, Israel, é o seguinte, vou entregar para vocês aqui a terra, vou estabelecer e vocês vão estabelecer a minha cultura. A minha cultura é essa, mas se vocês se desviarem da minha cultura, dos meus mandamentos, eu vou tirar de vocês. Vocês entenderam? Entendemos. O povo fez o quê? Começou andando no caminho, daqui a pouco vieram os reis, Salomão, se prostituiu com as mulheres, o que Deus foi para não fazer. E aí veio Absalão, e aí vai, Absalão não, até esqueci o nome do filho dele, mas foi passando aí. Foi passando, e um pior que o outro. E a palavra do Senhor era, eu não vou tirar o reino por amor a Davi, vou continuar mantendo a minha promessa. E aí um rei fazendo pior que o outro, um rei fazendo pior que o outro. Aí chega um momento Deus fala assim, pronto, Zedequias, acabou. Vou tirar, vou passar, vou entregar na Babilônia aqui o povo babilônico. E eles vão ser martelo na minha mão. Vou espalhar vocês, vou cumprir minha palavra. Mais para frente vem o Senhor Jesus. Ele começa a estabelecer a verdadeira cultura. O povo de Israel antes tinha os mandamentos cravados em tábuas de pedra. Mas o Senhor Jesus, Ele vem e começa a estabelecer a palavra nos corações. Entra um tempo de graça. Ele chega para os discípulos e fala assim, seguinte, a autoridade agora é minha, está tudo comigo agora. Eu ainda não morri, mas quando eu for para a cruz, eu ressuscitar, toda a autoridade vão estar com vocês. Porque eu vou estar em vocês. E onde vocês estiverem, eu vou estar com vocês. Quer saber como é que vai ser? Vamos fazer um estágio aqui. Vai de 2 em 2 nas cidades aí, vocês vão ver como tudo se submete a vocês. E eles saem de 2 em 2 e começam lá a expulsar demônio, curar enfermos. Eles chegam todos contentes e falam, as pessoas estão se convertendo, elas estão sedentas, elas estão sendo desaprisionadas. Nós estamos estabelecendo uma nova cultura aqui, Senhor Jesus. Estamos estabelecendo algo novo, um reino novo aqui. Esse reino continua na igreja. Essa cultura hoje tem que estar na mão da igreja. Por isso que Deus, Ele não pede, não nos dá um chamado para uma igreja parada. O nosso lugar como igreja é estabelecer, é conquistar lugares. É conquistar regiões celestiais, regiões físicas, corações. Esse é o papel da igreja. Satanás não quer, conforme a gente vai estabelecendo aqui, para poder ir. Esse ano foi muito id. Vamos para o evangelismo, vamos para os discipulados agora, o discipulado também é id. Vamos todo mundo agora lá para o Ariston, para o 120, vamos para as nações, viagens agora para as nações, vamos todo mundo lá. Começa a glória de Deus manifestar. A gente começa a viver algo novo de Deus. Começamos a levantar uma muralha, nos santificando, protegendo, guardando, cultivando todas as promessas e aquilo que Deus tem nos dado. Mas Satanás, a palavra diz que ele continua a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. É levar o amor onde não se tem mais amor. Tudo isso é por amor, gente. Deus quer nos transportar do reino das trevas para o reino do seu Filho. E quem faz isso? Quem vai pregar se não tem quem ouve? Quem ouvirá se não tem quem pregue? Quem vai crer se não tem quem prega?
Satanás quer parar a igreja, amados, quando nós começamos a nos levantar no verdadeiro propósito de assumir este lugar. Deus começa a nos impulsionar, mas Ele fala o seguinte: guarda, vocês estão cultivando a minha palavra, estão cultivando aquilo que eu tenho gerado no meio de vós. Vocês têm cultivado aquilo que está nas entranhas. Vocês têm cultivado as promessas. Vocês têm cultivado o avivamento, têm perseverado o avivamento. Têm perseverado as nações. Têm perseverado no id, no próximo. Mas guarde. Israel não guardou. Muitas igrejas estão cheias, mas sem Jesus. Estão cultivando algo, mas não estão guardando. As duas coisas andam juntas. Mateus 24, 14. Estamos caminhando para o fim já. Mateus 24, 14. Gente, é tudo sobre nações. O Senhor quer nos entregar as nações. O Senhor quer nos entregar as nações dessa terra, meus amados. Foste fiel no pouco, sobre muito vos colocarei. Começar primeiro em Jerusalém, em Judéia, Samaria e os confins da terra. Nós começamos aqui, estamos estabelecendo em bairros, estamos aqui em Barueri, dentro dos discipulados, evangelizando na frente do estádio. Nós estamos no 120, estamos no Ariston. Daqui a pouco, em nome de Jesus, vão se abrir outras. O Senhor fala assim: olha, tem alguém cultivando e guardando meu mandamento aqui, ó. O propósito de Deus é com todos, não é só num lugar, não. Deus não é assim: não, só Alphaville agora, vou gerar um avivamento em Alphaville e vai ficar lá, para o povo de Alphaville ser salvo. Não, não, não. O Senhor está estabelecendo um fogo aqui para a gente levar esse fogo para as nações, para os confins da terra. Mateus 24, 14, fala assim: e será... Não, vamos para o 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Deus tem um propósito, é o seguinte: o evangelho do reino tem que ser pregado a todas as nações. Satanás, ele entendeu, falou assim: opa, se eu parar a igreja e fazer ela se prostituir com a cultura babilônica, eu vou dar prazer para ela. Vou dar viagem, vou dar luxo, vou dar o que quiser, vou dar ego, vou dar orgulho. Estou dando. Simplesmente para de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Deus falou assim para no começo: povoai a terra. Eles foram lá e estabeleceram uma torre de Babel. Falaram assim: vamos ficar aqui, vamos ser fortes, vamos ser um só. Não vamos nos dividir, vamos estabelecer a nossa cultura e não o que Deus está mandando. Satanás começou a pegar ali a mente, começou a cultivar a cultura dele. Por isso eu pergunto de novo: qual cultura hoje nós estamos trabalhando? O nosso papel hoje, meus amados, é com nações. Não estejamos mais preocupados num só lugar. A palavra diz que em Reis fala sobre Jezabel. Jezabel é um espírito de prostituição, um espírito de adultério. Ela vem seduzir. Antes mesmo da morte dela, Deus, ele fala para Elias: Elias, estabelece Jeú como rei e Eliseu como profeta no seu lugar. E Jeú vai matar ela. Eu vou entregar ela na mão de Jeú. Essa que bebe, essa que se alimenta dos profetas, que persegue os profetas. Essa que tenta fazer o meu povo a se adulterar com outros deuses, com Baal. Essa que falou que ia te matar, Elias. Eu vou entregar na mão de Jeú. Estabelece ele como rei. Quando ele chega cavalgando lá com o carro, com os cavalos, eles falam assim: meu, esse doido é Jeú. O cara está vindo igual um doido, cara. Está vindo na unção, na fúria. Esse é Jeú. Ele fala assim: ó, lance. Se vocês são por mim, lance Jezabel lá de cima. Ela vai e pinta os olhos para tentar ainda seduzir. Mas eunuco não é seduzido. Eunuco não é seduzido. Que nós possamos ser eunucos no reino.
e não ser seduzido pelas coisas dessa terra, amém? A palavra diz que ela é aquela que habita sobre as águas, a qual todas as nações se prostituem. Quem está vindo para nos seduzir, o Senhor hoje está abrindo os nossos olhos. Adão não guardou, Eva foi seduzida. Olha, Eva, como é bom comer. Olha como esse fruto é bom para dar entendimento. Acho que a serpente estava falando ali, a Eva devia estar olhando e fazendo: meu Deus, é mesmo, hein? Deve ser deliciosa essa fruta. Foi seduzida, porque Adão não guardou o jardim. Da mesma forma, Satanás ele continua tentando nos seduzir para uma outra cultura. Mas aqui não. Abram comigo em Apocalipse 2:20, eu vou acabar aqui. Aleluia. Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti o tolerares a essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos. O Senhor Jesus, está escrito em vermelho na tua Bíblia aí também ou só na minha? Ela seduz quem? Aos servos de Jesus. O Senhor Jesus falou assim: aos meus servos. Quem está falando é o Senhor Jesus. Ela seduz os meus servos. Amados, eu vou contar um testemunho aqui. Vamos lá. Antes de a gente terminar aqui. Pela graça de Deus. Paulo ele fala assim que ele tinha um espinho na carne, que era um espírito esbofeteador, a fim de esbofetear Paulo todas as vezes, para que ele não se ensoberbecesse das revelações que ele tinha. Para Paulo não ser soberbo, para Deus tratar o orgulho de Paulo, e ele não se perder ali. Então, por tantas revelações que ele tinha, toda vez ele apanhava. Paulo, começou a subir o coração. Olha, cara, você vai ser açoitado agora. Agora você vai ser apedrejado. Agora você vai ser aqui no naufrágio. Agora vai ser cobra. Mas simplesmente porque eu te amo, Paulo. Como nós temos que guardar e cultivar a nossa terra que Deus nos deu, a primeira terra. A palavra diz que o nosso coração é terra. Eu sou semeador, semeia a palavra. A terra é o coração, aquele que guardar a terra fértil vai dar a 30, 60, 100 por um. A terra é coração. Primeira terra que nós temos que guardar é o nosso coração. Provérbios 4:23, de tudo que deve se guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Essa é a primeira coisa que a gente tem que guardar. Guardar de todo orgulho, de toda sedução de cobiça, de soberba, altivez, ganância, inveja. Cara, tudo isso está na palavra para nos ensinar. Todos esses estatutos estão para primeiro ajudar a gente a guardar primeiro a nossa terra aqui. Ó. Se tiver tudo bem aqui, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Se a tua terra aqui está guardada, você está apto a guardar as outras coisas. Você está apto a entrar em outras terras, a ter terras de possessão. E aí, testemunho. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei, demorei, ainda Deus faz isso, né? E glória a Jesus. Mas eu sempre fui um cara que briguei muito com orgulho. Eu aprendi que eu dependia de mim. Lembra da cultura dos pais? Comecei a jogar basquete com 6 anos de idade. Cheguei a um ponto, fui 4 anos cestinha na Federação Paulista, aí vai. Ganhei bolsa para jogar nos Estados Unidos. Fui seleção de ouro lá em Minas. Cara, mas por que eu cheguei nesse ponto? Porque eu entendia que eu dependia de mim. Eu treinava 6 horas por dia. Jogava em 2 categorias. Acabava com o meu corpo. Mas quanto mais eu treinava, quanto mais eu me esforçava, mais resultado eu tinha.
Eu aprendi ali até os meus 19 anos que eu só dependia de mim. Para eu ter um bom futuro, só depende de mim. E aí eu chego na igreja, chego no reino. Aí Deus fala assim, calma aí filho, preciso pôr a foice lá na raiz. Não vai dar só para ficar parando isso aqui não, cara. Essa raiz eu não gosto, filho. Dá um fruto que eu não gosto. E a gente chega e Deus vai nos ensinando, vai nos exortando. Mas para você poder tratar o orgulho, só existe uma forma, é humilhando. Para tratar o orgulho, é só humilhando. E aí a foice vai cantando. Vral. Deus, eu quero mais, eu entendo, eu aceito, eu quero mais. E vral. Fala, Deus, está doendo, mas não para não, porque eu quero mais, isso aqui eu preciso. Aí vem a foice de novo. Vral. Fala, rapaz, não tem fim não. Não tem. No final do ano passado, cara, ali eu não guardei meu coração. Nós fomos para o Mussis, para Porto, e ali Deus fez algo, eu fiquei feliz demais. Eu falei, olha isso, Deus está fazendo, cara. Deus está honrando agora. Eu falei, agora chegou o tempo de honra. E o coração não foi guardado. Amados, quando eu cheguei aqui, não tinha nem chegado aqui. Eu saí de Portugal, quando a gente chegou em Madrid, já começou um caos. A Helena já ficou doente. Eu comecei a dar problema em contrato. Eu falei assim, meu Deus, Eu falei assim, Senhor, eu já entendi. Eu não guardei. Toquei em algo que não era meu, Senhor. Toquei na sua glória, né? Falei, Senhor, misericórdia. Meus ossos tremiam, porque eu sabia quem tinha sido liberado na minha vida naquele momento. A qual porta eu tinha aberto ali. Para tratar com orgulho, Deus manda o Leviatã. Não adianta você guerrear, é só se humilhar. Quando tudo começou a acontecer, eu fui para o quarto meu, abri a Bíblia e falei, Senhor, fala comigo. Aí Deus falou assim, escolhe o seu castigo. A mesma palavra que Deus deu para Davi. Você quer cair na mão dos seus inimigos, você quer peste ou cair na mão de Deus? Eu falei assim, rapaz, prefiro cair na mão de Deus em que aí? A misericórdia, né? Eu falei, Senhor, eu quero cair na tua mão. Assim como Davi caiu, eu escolho, se for para escolher algo. Deus, Ele não quer punir ninguém, meus amados. Mas a consequência do nosso pecado traz consequência. Os nossos pecados trazem a consequência. Isso foi em setembro. A Cinta cantou até fevereiro. Para a honra e glória do Senhor. E aí eu cheguei aqui. E aí Deus começou a dar sonhos, começou a falar. Foi atrás do pastor Marcelo e falou assim, paizão, deu ruim aqui. Ele é mesmo, filhão, conta o que aconteceu. Eu falei, e ainda para completar, Deus ainda me deu um sonho. Que o meu ministério, meu carro, tinha ficado nas águas. Tinha sido lançado ao mar. Ele falou, entendi, mas você me ajudava no sonho, pai. Ele falou, então eu vou te ajudar. Filho, como é que aconteceu? Aconteceu isso. Tá bom. Então corrige isso. Fui corrigindo. Fui falando, fui pedindo perdão, fui indo. O que era com homens eu fiz. Mas quando chegou a parte de que era com Deus, eu falei, Senhor, entendi. Eu falei, eu aceito. Eu entendi. E aí eu te pergunto, toquei em algo que não era meu, que era do Senhor. Eu falei, Senhor, mas por que eu estou alcançando misericórdia ainda? Enquanto você tiver um coração, filho, de uma criança, disposto a se arrepender, eu estou disposto a repreender e a aceitar. Vou falar para você que foi uma das marcas que mais me doeu, mas me ensinou a guardar ainda mais a terra do meu coração. Deus é um Deus misericordioso. Não estou falando que ninguém aqui vai errar. Estou contando esse testemunho para dizer que nós erramos, nós falhamos. Assim como Davi errou. Mas Davi também foi rápido em se arrepender. Vai vir a consequência do pecado? Vai vir. Mas Deus ainda é fiel e justo. Deus, Ele se alegra quando a gente se arrepende, amados.
Nós temos que entender nosso lugar. Guarda as terras que Deus te deu. E nós como igreja, como corpo, nós vamos conquistar as nações dessa terra. Amém? Tem agricultor aqui hoje? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Quem está com a mão no arado aqui? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos cultivar até as nações. Profeticamente agora. Fechando aqui. O Senhor nos entregou e nos prometeu as nações. O Cezão logo vai estar indo para Moçambique. O Senhor tem nos prometido ainda, e nós estamos orando ainda por outras viagens missionárias. O Senhor tem dado por herança para o pastor Marcelo todas as nações que ele pisar. Não há mais limite, estou entregando. Pede-me as nações. Ele pediu. O apóstolo é um homem de nações. A apóstola é uma mulher de nações, não está nem aqui. Está nas nações. O Senhor quer nos levantar para levar a cultura do reino, o evangelho, a todas as nações, para que Ele venha. Quem é você? Eu sou aquele que prepara o caminho do Senhor. Eu sou aquele que estou preparando a volta de Cristo aqui, estou anunciando o reino em todas as nações. Não apenas em palavras, mas em poder. Vamos guardar essa terra? Começa por aqui. Amém? Vamos adorar.